Boa tarde a todos, meu nome é Fábio de Oliveira. Nessa oportunidade, quero agradecer primeiramente a todos vocês que têm acompanhado, vocês que têm dado força e curtido aqui no canal, meus vídeos. Enfim, hoje são 11 de julho de 2017, agora são 16 horas e 22 minutos. E hoje eu vou falar sobre o tema palavras homônimas e palavras parônimas, ou seja, eu vou falar sobre homônimos e parônimos. Mas antes, como eu sempre costumo fazer, ou melhor, como eu faço na maioria dos meus vídeos, eu gosto de indicar alguns livros, tá? Então eu vou indicar 4 hoje. E claro, essa indicação lógico que eu não mando ninguém, não obrigo ninguém a fazer nada. Isso aqui é uma sugestão de algo que eu leio, que eu tenho costume, e acredito que esteja bom para vocês também. E se interessar, depois você procura, que eu acredito que você não vai se arrepender. Primeiro é Educação de Jovens e Adultos, da Jaqueline Moll, editora Mediação. É um livro que eu estou lendo, já cheguei na metade dele. Estou até estudando esse livro para o meu TCC. Falar nisso, é meu último semestre agora. Torçam por mim, para que dê tudo certo. Vou fazer meu temido TCC. Tá? Esse livro que eu estou estudando para esse fim. Outro livro que eu quero indicar é Platão e a Retórica de Filósofos e Sofistas, da Marina McCoy, editora Madras. Vigiar e Punir, do Michel Foucault, editora Vozes. Bem famoso esse livro. E, por último, Construindo o Saber, de Maria Cecília de Carvalho. Estão vendo aqui? Esse livro aqui ele é de metodologia científica, tá? Tem algumas pessoas lá, alguns colegas de faculdades, que às vezes tem dúvida e às vezes me pedem indicação de livro, alguma coisa assim. Se estiver vendo esse vídeo, ó, que você também quer saber escrever textos de forma acadêmica, de forma científica, pesquisar, pega esse livro aqui. Teve um outro que eu indiquei, que é da editora Atlas, que também é muito bom para esse tema. Agora, gente, deixa eu falar hoje sobre palavras parônimas e homônimas. Sabemos que a maioria das pessoas já ouviram falar sobre semântica, que é a parte que linguística, é a parte que estuda o significado das palavras e a interpretação do significado da palavra, de um trecho ou um texto em determinado contexto, e as mudanças que tem devido às circunstâncias também. Dentro da semântica vem a própria linguagem, que é tipos de linguagem, signos, fala, e a significação das palavras, que aí estuda antônimo, sinônimo, palavras homônimas, parônimas, polissemia e por aí vai. Hoje eu só falarei dos parônimos e homônimos, dessas palavras, tá bom? Que são palavras que às vezes confundem, e às vezes você, no caso de palavras parônimas, às vezes você pode confundir pela semelhança e acabar falando uma errado ou até mesmo escrevendo errado, tá bom? Vamos explicar isso aqui um pouquinho para você entender o que são palavras homônimas e palavras parônimas. Vamos lá. Palavras homônimas, o que são isso? Que palavras são essas? São palavras que a pronúncia delas são iguais. Você pronunciando, elas são iguaizinhas. Porém, escrevendo, elas são diferentes na escrita e o significado também, tá? Então vamos lá. Palavra caçado com C cedilha e caçado com 2 Fs. Repetindo, palavras homônimas são aquelas que são escritas na sua grafia, elas são diferentes, mas a pronúncia são iguais, tá? Todavia, elas têm significados diferentes, tá bom? Vamos lá. Caçado com C cedilha é ser pego na caça, tá bom? Ser aprisionado, ser pego numa caça, apanhado numa caça. Caçado com 2 Fs é anulado. Acento com C é o que? O sinal gráfico. E acento também tem outro significado, mas eu vou ficar só nesse aí para não confundir. Acento com 2 Fs é o que? O local de sentar, ou também significa base também, tá? Espiar com S é o que? Olhar, verificar, olhar, vasculhar, tá? E espiar com X é pagar a pena, tá? Concerto com C é um concerto musical ou também uma aliança, que é o que? Um acordo entre 2 partes. E concerto com S
é consertar mesmo, tá bom? Acender, aqui pode ser acender a luz, com C no caso, acender uma fogueira, acender o forno, tá? E acender com FC é elevar, é subir, tá? Por exemplo, tem vendo esse SC aqui, só vou dar uma dica para vocês, não esqueça, não errar isso aqui, ó. Quando você vê esse SC aqui, ó, é um dígrafo. Dígrafo são duas letras com um único som. Então você vai ver essas mesmas letras em nascer, e você vê a pessoa falando nascer. Caramba, não faça uma burrice dessas, não é nascer, não tem I ali, tá? Mesma coisa aqui, não é ascender, é acender mesmo, tá? Você vê um SC, é um dígrafo, tá? Você pronuncia como se fosse uma letra só, tá bom? Só para você não errar. Graça com C cedilha e graça com dois Fs. Tem muitos que não conhecem essa palavra aqui, ó. Graça com C cedilha, ele é até usado em cunho de sentido religioso, mas não tem só esse significado. Graça também significa o quê? Um favor, um presente, com C cedilha, tá? Esse aqui, ó. E com dois Fs é o quê? É o verbo flexionado na terceira pessoa, tá? Então, no caso aqui do verbo graçar. Esse graça com dois S significa o quê? Difundir, espalhar, permear. Se eu elaborasse uma frase assim, a ignorância, ela graça na sociedade, ou seja, que ela está espalhando, se alastrando na sociedade. Tem esse sentido a palavra graça com dois Fs. Cerrar com C é fechar, tá? E cerrar com F é cortar, tá bom? Então temos aí as palavras homônimas. Também existe aquelas palavras que elas têm a mesma pronúncia e a mesma grafia, porém elas são diferentes. Como assim? São chamados homônimos perfeitos. O que são elas? Por exemplo, cedo. Cedo pode ser verbo e pode ser um advérbio. Como assim? Eu cedo meu lugar para a minha mãe, um exemplo. Ou eu cedo meu lugar para um idoso. Essa palavra cedo aí é a primeira pessoa do tempo presente do modo indicativo, tá bom? Primeira pessoa do singular. Eu cedo, do verbo ceder. E também tem o advérbio de tempo. Se eu dissesse assim, cheguei muito cedo ao banco. Ou seja, eu estou falando que eu cheguei em um tempo cedo. Tá? Eu cheguei antes do horário, bem antes do horário. Então esse cedo é um advérbio de tempo. Então isso aí são chamados homônimos perfeitos. Mas não vou entrar muito nisso para você não se confundir. E também existe aquelas outras palavras que elas são escritas iguais na grafia, porém a pronúncia é diferente. Uma delas, almoço. Almoço é o quê? É o substantivo, é a refeição. E almoço é o verbo. Entendeu? O verbo almoçar. E assim vai. Aí esse tipo de palavras são chamadas homógrafas, que é uma subcategoria dos homônimos. Mas não precisa também tem olho e óleo, escrito igualzinho, mas a pronúncia ela é diferente, significado diferente. Mas não precisa ser prendendo nisso agora não, para não te confundir, tá? Então nós vimos as palavras homônimas e agora veremos as palavras parônimas. O que são palavras parônimas? Elas são parecidas na pronúncia, tá? Diferentes da homônimas. Homônimas na pronúncia são iguaizinhas, tá? E na escrita, tanto nas parônimas, a pronúncia é parecida e a escrita também é parecida, mas com significados também diferentes. Vamos lá. Eminente e iminente. Eminente é algo elevado, entendeu? Uma pessoa. Daí tem as palavras derivadas, que é eminência, que é o que? É uma pessoa de um cargo elevado, uma pessoa com um cargo importante. Então, uma pessoa eminente é uma pessoa elevada, de uma posse de um cargo, ou ele representa um poder do Estado. Então, é uma pessoa eminente. Iminente, com I, tá? É aquilo que está ameaçando acontecer em breve, aquilo que pode acontecer em qualquer momento. Isso é o significado da palavra iminente. Ratificar e retificar. Gente, ratificar não é tomar a forma de um rato, não é isso. Ratificar é confirmar. E retificar é consertar.
Cavaleiro e cavalheiro. Tem pessoas que confundem isso aqui na hora de escrever. Ou até mesmo na hora de falar. Cavaleiro é o cara que monta, o homem, a pessoa que monta o cavalo. Tá? No caso, o feminino é a Amazona. E o cavalheiro é a pessoa, o homem educado, tá? Emigrar, no caso, é você sair do seu país de origem. Imigrar, você entrar em outro país. Por exemplo, o emigrante é aquele, para mim, quem sai da Venezuela e vem para cá, para mim, ele é imigrante. Porque está vindo pro meu país. Para ele é imigrante, tá bom? Emigrar é você sair do seu país de origem e imigrante é você entrar no país estrangeiro, tá? Quando você entra em um país estrangeiro, você está imigrando. Isso é imigrar. Emigrar é quando a pessoa vem para o seu país, no caso. No caso, o estrangeiro que vem para cá, ele está emigrando, tá bom? Inflação e infração. Inflação é a alta de preços. Infração é o que? A quebra de uma regra, de uma lei, entendeu? É um delito. Recrear. Tem pessoas que confundem isso. E recriar. Tem pessoas que falam, tá se divertindo, eu estou me recriando. Não, estou me recriando. Não, recrear é divertir. Recriar, recriar é fazer de novo, criar de novo. Então, recapitulando, recrear é você se divertir. Recriar é você criar de novo. Soar, produzir som. Suar é transpirar. Então você nunca diga assim, eu estou suando. Não, você está suando. Está tão quente que o meu amigo, ele sua muito, não soa muito, tá? Soar é produzir som, emitir som. E suar é transpirar, tá bom? Então, gente, acredito que ajudou algumas pessoas. Você que já conhece, fico feliz, muito bem, parabéns, tá? Continue estudando. Mas você que não sabe disso, até mesmo dos homógrafos, dos homônimos perfeitos, não tem problema. Depois eu explico isso se alguém quiser. Esse vídeo foi sugestão, não desse tema, mas as pessoas pediram para que eu fizesse mais vídeos esclarecendo sobre a língua portuguesa, então resolvi fazer esse vídeo. Se você tem um tema, deixa aqui nos meus vídeos. Eu vou deixar esse vídeo tanto no YouTube quanto no meu Facebook. Pessoal, então se você tiver algum outro tema que você quer que eu aborde, não só desse de língua portuguesa, mas daqueles mesmo que eu abordo, falando sobre livros pensadores, sobre questão religiosa, sobre questão ateísta. Geralmente eu abordo muito esses temas, são os que eu mais abordo. Mas se você tem uma sugestão de algum tema que você quer, ou que você queira que eu aborde, fique à vontade, deixa aí que, se eu souber, lógico, eu estarei abordando aqui e gravando, tá bom? Muito obrigado a todos, sucesso e tchau, tchau.